Disciplina de Projeto Integrador. Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Curso Engenharia de Produção, Polo Aricanduva, 2018. O tema do nosso protótipo, do nosso projeto, é dessalinização da água do mar através da energia solar. Os componentes do grupo são Amanda, Carlos, Graciela, Caroline, Kelly, Ricardo e Tiago. Contexto e motivação. Ao nos ser proposto esse projeto integrador com o tema Clima, Ambiente e Sociedade, alinhamos com todo o grupo para pensar em um tema que estivesse em alta e que de certa forma fosse algo tangível a nós. Algo que pudéssemos impor esse problema e, ao mesmo tempo, criar um protótipo que pudesse amenizá-lo. Foi aí que o grupo decidiu, na verdade, tratar sobre a água. Além da água ser um recurso muito importante para o ser humano, é utilizado na indústria, no meio doméstico, em todas as áreas da nossa vida. No entanto, hoje em dia, muitos países, principalmente o Brasil, têm enfrentado muita escassez, problemas com a escassez, principalmente na região Nordeste. E por meio da dessalinização, poderíamos criar uma saída para amenizar esse problema. Uso e consumo da água. A água é um bem fundamental à vida no planeta. É importante que esteja no estado líquido para as condições de desenvolvimento dos processos vitais. A água é um recurso renovável, contudo, ao longo dos anos, o seu desperdício e o seu mau uso vem diminuindo a sua qualidade. Devido à poluição hídrica provocada por esgotos domésticos e industriais, também tem tornado a água imprópria para o nosso consumo. Objetivos. Este projeto pretende fazer uma abordagem de um recurso natural que é a água. A água se tornou um motivo de grande preocupação, pois a disponibilidade de água potável em todo o planeta tem sido reduzida. E muitos são os problemas gerados devido a isso. Então, nosso objetivo principal é abordar esse recurso natural e aplicar um certo contexto, que no caso seria a dessalinização, como uma saída para amenizar esse problema. O mapa a seguir demonstra a relação entre a disponibilidade de água e a população por continente. Se formos verificar, a Ásia é um dos continentes onde dispõe de grande população e pequena disponibilidade de água. A América do Sul, por exemplo, que é o continente onde moramos, ela dispõe de uma quantidade de água muito grande e a população tem um percentual muito pequeno. No entanto, como podemos citar, o Brasil é um dos países que existe uma quantidade de bacias hidrográficas muito grande, mas o Nordeste tem enfrentado muitos problemas com escassez. E uma das saídas para amenizar esse problema tem sido a dessalinização. Seria a retirada dos sais minerais e do sal da água, passando por um processo químico, desta forma tornando-se potável para que a população possa utilizar. A dessalinização, ela se refere-se a vários processos químicos de retirada do excesso de sal e de outros minerais da água. Globalmente, a dessalinização da água tem vindo a aumentar exponencialmente desde 1960. Então, desde 1960, esse tipo de processo tem acontecido. No mundo, há cerca de 13.800 usinas que produzem cerca de 45 bilhões e 500 milhões de litros de água por dia, de acordo com a instituição que regulamenta esse tipo de processo. O sal é retirado do Brasil em média, é de cerca de 3%. Então, esse processo de dessalinização no Brasil é muito pequeno ainda,
comparado aos outros processos que acontecem hoje em dia. Destilação solar foi o tipo de processo que nós escolhemos para utilizar no nosso protótipo. Até porque o nosso país, na verdade, o Brasil, ele dispõe de uma quantidade de irradiação solar muito grande. Então, aproveitando esse fator positivo, decidimos que o nosso protótipo ele utilizaria esse método de destilação solar para fazer a destilação, na verdade, para fazer a evaporação da água e, por fim, a dessalinização. Como podemos ver por este processo, o Sol ele envia os seus raios solares ao atravessar a cobertura de vidro, ele provoca uma certa evaporação da água. E aí, desta forma, o vapor sobe e a água que resta ali dentro de todo esse processo acaba se tornando a água potável, que é o resultado principal que nós estamos focando. Para efetuar esse processo, foi criado 2 protótipos. O primeiro protótipo, vale destacar, que nós utilizamos, todos os materiais são recicláveis. Foi utilizado papelão, garrafa PET, fitas, formas, materiais que nós já tínhamos em casa, materiais totalmente recicláveis. Nessa primeira imagem nós podemos ver o protótipo finalizado. Em uma outra etapa do protótipo, foi colocada uma certa cobertura no protótipo, a fim de causar uma certa aceleração do processo. Ao o Sol atingir essa cobertura, que é de plástico, ela provocaria um certo aquecimento e, de certa forma, aceleraria o processo de evaporação da água. Ao final, nós podemos verificar nesta imagem que há a quantidade de água restante, e esta água é potável. Foi criado também um segundo protótipo, com o mesmo intuito de acelerar esse processo e ter um resultado muito melhor do que o anterior. Foi utilizado uma parte de uma antena parabólica, foi revestido com uma fita, também a fim de acelerar o aquecimento e também provocar uma aceleração, na verdade, da água. Nessa segunda imagem, nós podemos verificar ali o suporte que foi colocado para que a água salgada pudesse ser colocada ali. E nós temos também, na imagem ao lado, uma estrutura que simula ali vidro. Foi colocado também um cano de PVC para que pudesse colher a água. Outra parte da estrutura. Podemos perceber que o cano de PVC ele está anexado, ou seja, junto com a estrutura ali de vidro, que seria por meio desse cano que a água potável, a água dessalinizada, iria ser. Resultados esperados. Às 7 horas da manhã, no dia 11/6/2018, foi inserido água no protótipo. Às 11h30 da manhã, a temperatura externa era de 26 graus e interna de 36 graus. Era pouco para evaporar, mas aparentemente gerou o resultado que estávamos esperando, ou seja, acelerou um pouco o aquecimento interno. Às 20 horas, a temperatura estava bem baixa. Fora marcava 25 graus e dentro não chegava a 29. Então, mesmo com o sol não tão quente ou não se mantendo por um longo período em uma temperatura alta, tivemos em aproximadamente 12 horas um aumento significativo na porção de água tratada, que chegou muito próximo de 150 ml.
obtida. Cálculos preliminares. Para efetuar o cálculo, foi verificada a porcentagem de sal, a quantidade de água inserida e foi calculado a concentração de água. O mesmo está abaixo da média da salinidade da água do mar, que é 33 mil miligramas por ml. Essa concentração é considerada de palatabilidade inaceitável. Então, foi efetuado o cálculo da porcentagem de salinidade que a nossa água tinha e ela está abaixo da média de salinidade. Então, podemos concluir que a nossa água pode ser consumida sem nenhum problema, não causará nenhum dano à saúde. A tabela de palatabilidade, nós podemos verificar que menos de 300 mg por litro é excelente, entre 300 e 600 é boa, 690 é razoável, 900 e 1.200 é pobre e maior do que 1.200 é inaceitável. De acordo com a tabela, essa concentração é considerada de palatabilidade inaceitável. Para análise também do nosso projeto, foi efetuado os cálculos do potencial de energia solar. Foi analisado o tempo de exposição, que foi de 12 horas, a área do reservatório, que era 0,57 metros quadrados, a incidência solar global para aquele local, a massa obtida, a massa esperada e a eficiência. Então, a eficiência é de aproximadamente 8,3%. As dificuldades encontradas. Os resultados foram melhores que o primeiro protótipo, pois trabalhamos em cima de tentar acelerar o processo de evaporação, porém nosso sol não ajudou muito. Então, mesmo com o sol não tão quente ou não se mantendo por um longo período em uma temperatura alta, tivemos, em aproximadamente 12 horas, um aumento significativo na porção de água tratada. Aqui estão as referências que nós utilizamos, algumas das referências que nós utilizamos, e é isso.